Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao Flanáticos News. Aqui, o canal que te mantém por dentro de tudo que acontece com o Mengão. E hoje temos muitas novidades para você. Mas antes de começar, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia do nosso Mengão. Hoje vamos falar sobre as últimas movimentações do Flamengo, as expectativas para o próximo jogo e, claro, as possíveis contratações que podem fortalecer ainda mais o time. Então fica ligado até o final, porque o conteúdo tá imperdível. Agora, quero saber de vocês. O que esperar do Flamengo para o ano que vem? Quero saber tudo o que está rolando? Fica até o final, porque o que vou te contar agora vai mexer com as emoções de qualquer flamenguista. É importante compartilhar uma informação fresquinha sobre o treino do Felipe Luiz, para quem acompanhou de perto. Esse indivíduo é completamente insano. A pessoa que possui essa informação, como mencionei no início do programa, faz parte de um grupo que já está a par do que está ocorrendo, mas está mantendo a discrição. E para aqueles que acham que isso é invenção, ele até pode revelar essa imagem em outra ocasião. Mas é impressionante, já tem gente com imagens do primeiro treino do Felipe Luiz. Incrível. Em apenas 2 dias de treino, se os jogadores aplicarem 20% do que foi trabalhado, podemos esperar 3 ou 4 gols facilmente no próximo jogo. Preparem-se para ver um time que vai se movimentar bastante, pressionar a bola o tempo todo, jogar com uma linha avançada e ter uma postura extremamente ofensiva. De quem são essas palavras? Do nosso amigo que estava acompanhando, né? Ele também viu tudo. Aquele nosso amigo flamenguista, você sabe quem é. Aqui a gente tem uma noção da escalação, mas não vamos ficar entregando tudo, né? Agora, o que é impressionante é o treino do Felipe Luiz. Todo mundo correndo junto, cheio de energia. Eu estou empolgado com o segundo treino, que é o primeiro treino tático de verdade. É o primeiro treino sério, né? Impressionante, uma verdadeira loucura, gente. As linhas marcadas no campo estão reduzindo o espaço. O treino parece ser realmente interessante, com influências da escola do Simeone e do Jorge Jesus, além do estilo europeu de futebol. Olha só, o campo está menor, e eu vou te dizer, estou extremamente animado com o início do Felipe Luiz no Flamengo. Não quero entrar em muitos detalhes, mas a expectativa é alta. Não sei se ele já vai se destacar no jogo de hoje, mas estou otimista. O Atlético conseguiu mais escanteios. E em ambas as ordens, foram mais de 2,20, o que é bom. Agora, em relação à pergunta, eu também fico em dúvida, pois o trabalho do treinador tem suas dificuldades e certas questões acabam ficando arraigadas. Todos sabem que levará um tempo para implementar um novo sistema de jogo. Como o Felipe mencionou na coletiva, ele fará alguns ajustes, mas não devemos esperar que o time já apresente totalmente o estilo que ele deseja. Podemos esperar algumas mudanças, mas é um processo gradual. A espera é algo comum no futebol, e é normal sentirmos empolgação neste momento. A nova abordagem do treinador é totalmente diferente da que estávamos acostumados. Ele tem uma identidade que se alinha com a essência do Flamengo, e deixa evidente que seu estilo de jogo reflete o que a torcida aprecia. Ele assume a responsabilidade, mesmo sabendo que não é o único a ser cobrado. A nova abordagem do treinador é totalmente diferente da que estávamos acostumados. Ele tem uma identidade que se alinha com a essência do Flamengo, e deixa evidente que seu estilo de jogo reflete o que a torcida aprecia. Ele assume a responsabilidade, mesmo sabendo que não é o único a ser cobrado. Estamos aqui para apoiar, assim como abraçamos Felipe Luiz e os demais jogadores. Vamos também exigir responsabilidade da diretoria, certo, Flanáticos News? Não vamos permitir que eles usem o time como um bode expiatório, jogando-o na arena para que todos ataquem, enquanto se aproveitam para fazer política por trás das cortinas. Estamos atentos à diretoria, exigindo resultados melhores e uma maior profissionalização. Sem dúvida. Contudo, acredito que o mais significativo já ocorreu. A transformação no Flamengo e a mudança na determinação deste grupo. Uma nova etapa começou,
E a atmosfera é diferente. É evidente que havia pessoas que não eram fãs do Tite e algumas rivalidades se manifestavam. Agora, sinto que as coisas estão se equilibrando novamente. Espero que o Felipe Luiz tenha prestado atenção em tudo que o JJ fez e consiga resgatar, nem que seja um pouco, do que tornou o JJ tão especial. Estou bastante confiante. A gente fica com uma expectativa enorme, mas é importante mencionar a dificuldade que isso traz. Já existe um sistema que é um pouco frustrante no início. Se alguém está incomodando, é só clicar e ocultar. Pronto, já está escondido. Eu costumo deixar esses comentários, especialmente se forem de corintianos, porque amanhã eles não vão sumir. E quando desaparecem, acontece o mesmo que aconteceu com o Rodrigo. A Copa do Brasil chegou à final, enquanto nós os eliminamos da Libertadores. Quando chega a hora do mata-mata, eles sempre se dão mal contra nós. É isso mesmo. Eles desaparecem, mas não estou interessado. Vamos focar nas informações para quem realmente se importa com o nosso país. Estamos sendo realistas. A abordagem é realmente distinta. O Tite adotava um estilo de jogo em que corria atrás do adversário, enquanto o Felipe Luiz se destaca por jogar com a bola. Com ele, o adversário precisa correr atrás do Flamengo, o que muda na dinâmica do jogo. Felipe pressiona até a saída de bola na metade do campo do oponente. Já o Tite costumava recuar suas linhas defensivas, aguardando a chegada do time adversário. Quando sua equipe estava a ir à frente por 1-0, ele costumava fazer substituições, colocando um lateral e recuando o Léo Ortiz, organizando sua defesa em linha. Nós somos realistas, e a atmosfera realmente mudou. O estilo do Tite era diferente do que o Felipe Luiz apresenta. Enquanto o Tite se empenhava em marcar os adversários, Felipe prefere atuar com a bola no pé. O Felipe Luiz tem um estilo de jogo diferente, e isso parece acontecer de forma natural. O sistema defensivo é uma parte do futebol, certo? Porém, não é o foco principal do Felipe. O que realmente destaca seu jogo é o ataque. Na entrevista de ontem, ele deixou isso bem claro, mencionando que, em certos momentos, a ênfase excessiva no ataque pode ser um problema. O filipinho realmente se comprometeu a focar no ataque. Assim, o desempenho do time reflete o estilo de jogo do Felipe Luiz, certo? Ele se lança ao ataque, marcando muitos gols nas categorias de... Conquistou isso com muito esforço. Ele está totalmente preparado, um cara de uma inteligência excepcional. Agora é o momento de agir. É a teoria em ação, certo? O Felipe é bastante estudioso e tem um bom conhecimento teórico, principalmente quando ele fala sobre motivação, trazendo aquelas frases e palavras que realmente impactam quem escuta. Achei essa comparação excelente. Ele realmente enfatiza o lado motivacional e como ele tem o apoio do público, o que é fundamental. O Felipe Luiz, além disso, possui características que tocam o coração dos torcedores do Flamengo. O nosso colega de profissão fez uma pergunta a Felipe Luiz sobre não pisar no escudo do Flamengo, e ele se saiu muito bem na resposta. Eu realmente coloquei todo o meu coração nisso, pois acreditava que era o momento certo para nos manifestarmos e mostrar a ele que a nação estava ao seu lado. Queria que ele soubesse que, ao chegar, contava com todo o apoio da torcida, que reconhece sua paixão pelo rubro-negro. Isso era a mensagem que eu queria transmitir. Ele deixou claro que está ciente disso, mas ao mesmo tempo ressaltou que nada disso tem valor sem conquistas, algo que o Tite não conseguiu alcançar. Ele enfatiza que, apesar do carinho e apoio da torcida, é fundamental que as vitórias aconteçam. Inclusive, ele esteve junto com o Renato Gaúcho, que teve um ótimo desempenho, marcando muitos gols. Foi, aliás, o artilheiro entre os 10 treinadores da era Landim, superando até o Jorge Jesus. Embora não tenha conquistado títulos, o Felipe está ciente disso. Uma pessoa comentou que você não imagina o quanto os jogadores se dedicaram nos treinos. Isso foi me passado. A vontade de não. E bem, todos sabemos como é. Vou fazer a seguinte pergunta, torcedor. Até agora, o Felipe Luiz, que está à frente dos times sub-17 e sub-20, disputou 37 partidas.
Consegue adivinhar quantos gols ele marcou nesse período? Foram 77 gols. É isso mesmo, 77 gols. Claro que ele também sofreu 34 gols em 37 jogos, o que dá uma média aceitável, mas o número de gols feitos é realmente impressionante. O jogador se lesionou e não há ninguém no time principal para ocupar aquela posição. Ele sabe muito bem disso. Ele conhece todos os jogadores. Qual jovem pode assumir aquela função? Não importa se o jogador tem 16 ou 40 anos, ele mencionou. Ele tem total controle sobre todos os jogadores. De fato, ele está no comando completo. Felipe Luís não está dizendo que não vai jogar, mas sim que, se estiver em condições, mesmo com 40 anos, ele entrará em campo. Ele parece estar olhando com mais atenção para na base, o que faz sentido, já que veio de lá. Felipe Luís traz muitas ideias novas. Algo que o futebol brasileiro realmente precisa. Gabriel, claro, tudo isso ainda é apenas expectativa, e precisamos esperar para ver o que de fato acontecerá. No entanto, ao ouvir Felipe Luís e considerando sua experiência, ele parece ser alguém que pode fazer a diferença. A era dos treinadores. Brasileiros está realmente em destaque. Parece que os novos treinadores surgem com uma linha tênue entre o sucesso e o fracasso. A partir de agora, Felipe Luís entra no cenário do futebol brasileiro como técnico. É uma sensação de expectativa, claro, sobre se ele vai conseguir ter sucesso ou não. Estamos testemunhando o início da carreira de alguém que pode se tornar um dos grandes treinadores do futebol mundial. Essa foi a impressão que tive. E olha, você captou exatamente o que eu queria dizer. Incrível, era exatamente isso. Que situação. Por enquanto, é apenas uma suposição, mas essa é a impressão que fica. E a mídia, os comentaristas como o Neto e outros colegas, estão todos bastante preocupados. Aqueles que torcem contra o Flamengo estão com medo de que o Felipe Luís consiga ajustar e organizar o time. Então ainda há tempo, Alê. Ainda dá para lutar pelo título do campeonato brasileiro. O que você pensa sobre isso? Gabriel? Colocar essa pressão toda sobre ele seria uma responsabilidade imensa, como se tudo dependesse exclusivamente dele. Estatisticamente, as chances são de apenas 2%. Também acredito que seria complicado enganar a galera aqui do chat. Reconheço que você é alguém que tem fé, então talvez sua opinião seja diferente da minha. Para mim, o mais importante agora é a Copa do Brasil e terminar da melhor forma possível. Com 11 ou 12 jogos restantes, nosso objetivo deve ser vencer todos. Isso seria algo surreal. O Palmeiras está realizando uma campanha impressionante após suas eliminações, conquistando a 6ª vitória consecutiva. Para o Flamengo se recuperar, seria necessário um desempenho extraordinário, com um mínimo de 8 a 10 vitórias seguidas, o que parece muito complicado. Além disso, o time precisa se reestruturar. É importante lembrar que, apesar da chegada do novo técnico, ainda há resquícios do trabalho do Tite, que ficou à frente da seleção brasileira por 6 anos e deixou um legado complicado. Até hoje, a recuperação da equipe é um desafio, pois as consequências de um período longo de treinamento demoram para serem superadas. É algo que acaba ficando marcado. Não é fácil, certo? Então, vamos torcer para... Estamos falando de atletas com muita experiência em seleções nacionais, como a do Equador, Chile, Uruguai e Brasil. São jogadores que têm vivência em Champions League e também atuam na Série A do futebol italiano. Um exemplo é o Alex Sandro, que já disputou a posição com o Felipe Luís na seleção brasileira durante a Copa do Mundo. E ontem, durante o treino, o Felipe estava dando orientações ao Alex Sandro. Isso é muito legal e interessante. O que é o futebol se não um reflexo da vida, não é? Estou com uma expectativa altíssima e acredito que tudo vai sair muito bem. Agora, estamos no aguardo da galera que costuma divulgar as escalações para termos uma ideia do time. Mas na minha opinião, acredito que o Flamengo foi escalar Rossi, Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro, Léo Ortiz, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, BH e Gabigol. O esquema tático é similar ao do Tite, mas na verdade diz respeito à formação em si. Teríamos o Gabriel ocupando a posição do Gonzalo Plata e, evidentemente, o Rossi substituindo o Matheus Cunha,
considerando a Copa do Brasil. É interessante notar que, apesar das escalações serem parecidas, as abordagens táticas são distintas. Ele menciona que seu 4-4-2 tem uma configuração específica, enquanto o de outro treinador tem uma estrutura diferente. Portanto, podemos aguardar algumas alterações na formação do Flamengo. Não há tempo para implementar muitas mudanças, certo, Gabriel? A abordagem é mais conversacional. O Felipe precisa explicar seu estilo de futebol e escutar os jogadores. Como ele mesmo menciona, conhece esse elenco como ninguém. Portanto, é fundamental ouvir as opiniões deles e também entender a visão do Felipe sobre o jogo. Tudo isso visando a vitória de amanhã, que é crucial para o Flamengo garantir uma vaga na final. Exatamente, Alê. É isso mesmo. Estou bastante confiante. Conseguimos uma vitória sólida. Acredito que o Flamengo vai vencer a partida. Estou confiante de que o Flamengo saiu com uma pequena vantagem neste primeiro jogo e conseguirá definir a situação. Em um domingo que acabou passando despercebido, é provável que estejam lutando para fazer mudanças. Nesse mesmo domingo, o Flamengo se enfrentará contra o Corinthians em um jogo fora, de casa. É essencial garantir um bom resultado logo na estreia de Felipe Luiz. Gostaria de convocar a nação para esse momento, pois é fundamental a nossa presença. Quanto ao Michel, ele só será considerado no segundo jogo, mas pode ser uma boa opção para o futuro. Para o segundo tempo, é possível que ele comece como titular no próximo jogo. Assim, ele terá tempo para se recuperar. Eu escutei quantos gols o Felipe marcou durante sua carreira como treinador. Você ouviu isso enquanto conversava com sua esposa ao telefone? Ao todo, são 8 gols. O Felipe jogou 37 partidas e marcou 77 gols, o que significa uma média superior a 2 gols por jogo. É impressionante observar o desempenho das equipes sub-17 e sub-20. É claro que o futebol profissional é uma realidade diferente, mas já podemos notar uma continuidade no trabalho desenvolvido. A média de 2,2 gols por partida, aproximadamente 2,1, é significativa. Portanto, acredito que o Flamengo tem tudo para fazer uma ótima estreia com o Felipe Luiz, conseguindo uma boa vantagem. Assim, haverá tempo para o Michael se recuperar para o segundo jogo. Não importa se será no final de semana, que provavelmente será, já que não devem ocorrer mudanças. O que realmente importa é que o Flamengo consiga abrir uma boa vantagem. Se o Flamengo conquistar mais uma final da Copa do Brasil, será por a terceira vez consecutiva, celebrando os títulos de 2022, 2023 e, se Deus quiser, 2024. O objetivo é alcançar ao menos 10 finais, somando 5 conquistas, já que atualmente o Flamengo participou de 9 finais, conquistando 4 títulos e tendo 5 vices. Essa é a única competição em que o Flamengo possui mais vice-campeonatos do que títulos. É sobre buscar o pentacampeonato, Gabriel. Se olharmos para os números, até agora são 24 anos neste século, e o Flamengo se destaca como o maior campeão. Apenas um treinador conseguiu completar uma temporada inteira no Flamengo. Vamos lembrar disso. Hoje saiu uma matéria que aponta que, neste século, 40 técnicos já passaram pelo clube em 24 anos, e apenas um deles ficou todo esse tempo. O Jorge Jesus não foi o treinador que permaneceu toda a temporada. Adivinha quem foi? É difícil, mas o único técnico que ficou no Flamengo por uma temporada inteira neste século, que abrange 24 anos, foi diferente. Ao todo, passaram 40 treinadores nesse período, e apenas um conseguiu essa façanha. Que não perdeu nenhuma partida e não sofreu gols. Teve uma situação parecida, você se recorda, Vanderlei? O próprio Vanderlei. O professor, isso mesmo. O único, tá? Incrível. Sabia que você ia achar interessante, por isso trouxe essa curiosidade, né? Ele ficou a temporada toda? Ele permaneceu. Durante o ano inteiro, o único do século Gabriel, nos últimos 24 anos. Ao longo da história do Flamengo, 40 treinadores diferentes passaram pelo clube, mas apenas Vanderlei conseguiu concluir a temporada, que foi a de 2011. É impressionante. Eu realmente não esperava por isso. É interessante. Não
Lembrava que o Vanderlei havia permanecido tanto tempo, mas arrisquei. Espero que o Felipe tenha sucesso. Foi um prazer estar aqui com você. Estou muito animado com o início do trabalho do Felipe e do Luiz. Vamos com tudo. Vai dar tudo certo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras! Isso aqui é Flamengo!